Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Maximize na Leitura. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre esse livro aqui, Especialista em Pessoas. Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero que você possa se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e não se esqueça de, ao final, comentar como foi o livro e a leitura para você e também como foi esse vídeo. O Tiago Brunet, o autor do livro, é uma das maiores referências de brasileiros que treinam líderes. E aqui ele traz algo muito interessante já na sua introdução. Nós estamos trazendo o devocional de livros sobre liderança. Esse livro vai lidar com gestão de pessoas. E ele diz que há uma grande diferença, e muitos cristãos não entendem isso, entre o mundo ideal e o mundo real. Ele afirma o seguinte: no mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, ninguém julga para não ser julgado. A família, nesse lugar, é a que mais preserva os familiares. E aqueles que nos ofendem e nos perseguem são perdoados sem demora ou ressentimentos. Contudo, no mundo real, as coisas ainda não funcionam assim. No mundo real, familiares fofocam, amigos traem e quem deveria amar você, às vezes simplesmente o abandona. No meu ponto de vista, foi exatamente por esse motivo que Jesus passou por essa terra, para apontar o futuro, o mundo ideal. Precisávamos de esperança. Mas enquanto estamos nesse mundo real, onde ele diz, a inveja é forte, os haters e os críticos são profissionais e a mentira flui em velocidade de banda larga, nós vamos ter mais desgastes emocionais do que alegria com as pessoas. E ele afirma que por anos nós estudamos algumas coisas que raramente usamos. Raiz quadrada, o estudo de demônios, a história da Europa medieval, mas no que diz respeito a pessoas com as quais lidamos todos os dias, ainda não somos ensinados a lidar de uma forma que nos tornemos especialistas no assunto. Se você é um líder, você precisa aprender a lidar com gente, a lidar com todo tipo de gente. E é por isso que nós vamos estar estudando esse livro. Ele diz que, no fim das contas, são as pessoas que definem se a sua vida valeu a pena ou não. Ele afirma também uma frase muito interessante, dizendo que foi uma pessoa quem deu o seu primeiro banho na vida e será uma pessoa também quem vai dar o seu último banho. Em outras palavras, nós vamos sempre precisar de outras pessoas. No capítulo 1 do seu livro, ele já traz um conceito que não é senso comum para muitas pessoas. Ele fala sobre 3 esferas de amizade. Ele cita os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. E ele diz que todo mundo em algum momento vai se decepcionar com pessoas. Nós precisamos entender, segundo o Tiago, quais são as amizades, as relações familiares, os amores, as convivências obrigatórias. Afinal, qualquer relacionamento pode ser uma causa para uma dor em nossas vidas. E só quem come a nossa mesa, segundo o Tiago, e escuta os nossos segredos, pode nos trair. Os de fora, no máximo, podem nos decepcionar. Mas o que são essas 3 esferas? Trazendo para o exemplo de Jesus Cristo, o Tiago afirma que Jesus tinha cerca de 500 seguidores, que eram seus amigos estratégicos. E ele chama de estratégicos porque enquanto Jesus subia aos céus, esses 500 estavam lá como testemunhas oculares para espalhar a notícia do Evangelho por toda a terra. Mas Jesus também tinha 12 amigos que eram necessários. Sem eles, Jesus não teria uma equipe. Nós também precisamos desses amigos. Por fim, Jesus tinha 3 amigos íntimos. Qual é a diferença entre cada um desses grupos? Para o Tiago, classificar os amigos é um dos segredos da felicidade. E ele afirma que, durante a vida, aprendemos que aqueles que se aproximam de nós por desejarem algo são pessoas interesseiras, mas isso é um grande erro.
Se aproximar por interesses não é algo necessariamente ruim, porque os relacionamentos se estabelecem de fato numa base de troca. E aí ele questiona: amigos estratégicos? Realmente faz sentido essa afirmação? E ele diz que há pessoas que Deus permite permanecer por certo tempo em nossa vida por uma questão estratégica. E ele afirma: nem todo interesseiro é inimigo. E em toda relação, sem exceção, há interesses envolvidos. Toda relação, de alguma forma, começa com um interesse ou com uma estratégia. Consciente ou inconscientemente é assim, pelo menos no mundo real. Os amigos necessários são aqueles que não o amam por quem você é, mas estão ao seu lado por conta daquilo que você representa. O Tiago afirma que é melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com as pessoas de quem você é amigo. Por fim, ele fala também dos amigos íntimos. Essa é a classe de amigos cujo número você sempre vai contar nos dedos da sua mão. Nem todos vão ter amor e sabedoria suficientes para serem íntimos de todos. Ele diz que existem algumas pessoas que entram na sua vida e que ganham o seu coração. E é por essas pessoas que você deve chorar e não por aqueles que o ferem. No capítulo 2, ele traz um conceito muito interessante que é a teoria dos incontornáveis. E ele explica: ao contrário das amizades e associações que você estabelece a partir do seu poder de escolha, como ele fala no primeiro capítulo, existem pessoas com quem você vai ter que conviver, mesmo que você não queira. Por esse motivo, ele dá um nome a essas pessoas de incontornáveis e ensina um pouco no seu livro sobre como podemos lidar com essas pessoas. E ele dá exemplos de como incontornáveis causaram problemas na vida de líderes. Ele cita José do Egito, que foi traído e vendido por seus irmãos de sangue. Ele cita também Davi, que se tornou rei de Israel, mas de uma certa forma foi zombado por seus irmãos, foi perseguido pelo seu sogro. Ele fala também da vida de Jacó, que teve que fugir para não ser morto por seu irmão Esaú, e tantos outros exemplos. E diz que o primeiro passo para aprender a se blindar emocionalmente nas relações com essas pessoas incontornáveis é justamente a aceitação, o entendimento de que elas se tratam de pessoas incontornáveis. Ele diz que, nesses casos, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E quando o assunto é conflito familiar, muitas vezes o tempo vai ser um analgésico para as dores. Ele traz algumas dicas sobre como lidar com essas pessoas e uma das chaves que ele traz para lidar com os incontornáveis na família é o perdão. E ele diz: o perdão não valida o erro cometido contra você, mas é capaz de libertá-lo da dor de viver em função do que você sofreu. Ele ensina que ele demorou a entender que uma pessoa não vai mudar só porque você não gosta dela ou só porque você não gosta do jeito dela. Com esses incontornáveis, nós precisamos, se possível, como diz a Bíblia, procurar ter sempre a paz com todos. Ele fala também que devemos aprender que esses incontornáveis não fomos nós quem escolhemos, foi o próprio Deus. E certamente nós podemos aprender lições nesses relacionamentos, já que você escolhe um amigo, mas você não escolhe um pai, não escolhe uma irmã ou um irmão, por exemplo. Ele traz também outros tipos de incontornáveis além da família. Por exemplo, você provavelmente escolheu a casa onde você mora, mas você não escolheu o seu vizinho. Provavelmente você escolheu a profissão onde você iria estar trabalhando, a sua vaga de emprego, mas você não escolheu o seu supervisor ou o seu colega de trabalho. E ele traz a importância de alguma forma, evitarmos o orgulho
quando estamos lidando com esse tipo de pessoas e vai trazer também algumas dicas preciosas que a gente vai estar analisando ao longo dos próximos capítulos. O capítulo 3 vai falar sobre os contornáveis, sobre pessoas que você tem o poder de decidir não se relacionar, não conviver com elas no dia a dia. E ele dá algumas dicas com respeito a essas pessoas, especialmente as difíceis. Ele diz que nem tudo o que você pensa você deveria falar. Isso não é falta de sinceridade, isso na verdade é sabedoria. Ele afirma que as suas palavras são como um combustível que pode alimentar uma explosão ou como um extintor que apaga um incêndio. E ele fala também sobre a importância de nos controlarmos no impulso. O impulso pode ter lados positivos e também lados negativos. Ele traz um exemplo muito interessante de como o impulso pode salvar vidas quando, por exemplo, uma criança entra distraída numa rua porque vai pegar um brinquedo e alguém dirigindo vê aquela criança e por impulso já olha no retrovisor, já freia bruscamente e consegue passar devagar naquele lugar. Esse mesmo impulso que nesse homem salvou uma vida, naquela criança fez com que ela corresse atrás de um brinquedo sem pensar naquilo que estava ao redor, de uma forma que poderia acabar com a sua vida. Então nem todo impulso é ruim e você precisa saber medi-lo corretamente. Agora, falando das pessoas do dia a dia, ele diz que existem alguns que são facilitadores e outros que são bloqueadores. Como você pode ver nessa tabela, os facilitadores são aqueles que normalmente estão sorrindo. Os bloqueadores costumam estar mal-humorados. Os facilitadores são aqueles que querem ajudar, mesmo que o problema não seja deles. Os bloqueadores não procuram fazer o bem de forma desinteressada. Facilitadores não guardam rancor. Bloqueadores são amargurados. Os facilitadores são desprendidos de coisas materiais. Os bloqueadores são avarentos. E você precisa identificar essas pessoas, especialmente se elas estão no círculo dos contornáveis. Ele afirma que quem já é feliz na vida facilita a vida dos outros gratuitamente. E em lidar sobre pessoas difíceis, ele fala sobre a importância da compaixão e diferencia compaixão de empatia. Ele diz: a compaixão é a evolução da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir o que ele está sentindo e não conseguir ficar imóvel diante da situação. No capítulo 4, ele fala sobre a teoria do 2 em 1 e fala sobre o relacionamento mais importante de nossas vidas, que é o relacionamento conjugal. Uma frase do William Shakespeare, que é citada aqui, diz: o casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. E ele fala sobre a importância de nos alinharmos conjugalmente. Não vou citar tudo por uma questão de tempo, mas uma das coisas que me chama muita atenção é a importância de determinarmos regras gerais para a convivência, mas também regras específicas. Por exemplo, no âmbito geral, todo mundo concorda que deve haver fidelidade em um relacionamento, mas fidelidade para mim não pode muitas vezes ser o mesmo conceito que fidelidade é para minha esposa. Então, o que é fidelidade? Para alguns, pode ser simplesmente se abster de relações físicas com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa. Mas talvez falta de fidelidade para alguém seja jantar sozinho com alguém do sexo oposto ou compartilhar um segredo com essa pessoa sem que o seu cônjuge saiba. E as regras específicas desse conceito precisam ficar claras um para o outro, assim como integridade, carinho, respeito, cumplicidade, não somente usar a palavra, mas trazer definições específicas para essa palavra vão muitas vezes salvar situações no seu relacionamento. Já no capítulo 5, ele fala sobre os ladrões de alegria, sobre os sequestradores de felicidade. Tem pessoas que muitas vezes vão odiar você pelos mesmos motivos que outras o amam. E então ele vai falar sobre, às vezes, pessoas que são como pedras. E se você chuta uma pedra, é você quem vai estar se machucando. Como um rio, o Tiago diz, nós devemos aprender a contornar essas pedras e seguir no fluxo, no destino
que Deus tem para as nossas vidas. Ele diz que as pessoas podem ser ladrões de alegrias por serem desinteressados, pessoas que simplesmente não estão nem aí para o que falam, para o que fazem, algumas de forma intencional e outras, como ele coloca, não no termo propriamente médico, mas pessoas neuróticas, pessoas que acham que sempre alguém está querendo persegui-lo, pessoas que às vezes são abusadores, e ele afirma que normalmente um abusador é alguém que já foi abusado, não apenas no sentido sexual, mas no sentido emocional, e nós precisamos ter compaixão com essas pessoas. Como então se blindar desses sequestradores emocionais, desses ladrões de alegria? O Tiago vai trazer algumas ferramentas, e a primeira delas é ter uma identidade. De uma forma clara, quando você entende quem você é, você não vai se diminuir, você não vai se abalar quando alguém fala uma palavra, seja despretensiosa ou seja intencional para ferir ou para diminuir você. Ele diz também que nós jamais devemos reagir no momento do problema e afirma que também devemos aprender a contornar os contornáveis, mas suportar os incontornáveis, como já foi definido em outros capítulos. Também nos dá a dica de ter cuidado com as redes sociais. Se algo te faz mal em assistir, simplesmente não assista mais. Não comece o teu dia com um assunto, com um tema ou com uma pessoa que de alguma forma vai mexer com você emocionalmente. Por último, ele fala sobre a importância de evoluirmos espiritualmente. Eu vou finalizar essa análise com o capítulo 6, que eu também acho muito interessante porque ele fala sobre o que ele chama de trilha da vida. Todo mundo vai trilhar essa jornada e ele afirma que você só consegue mudar aquilo que você identifica. Então é importante, segundo o Tiago, entendermos em que fase dessa trilha nós estamos, porque ele diz que cada pessoa age com você de acordo com a fase de vida em que tanto ela quanto você estão. A primeira fase ele chama de aprendizagem e modelagem e começa desde o momento em que a gente nasce, normalmente envolve a infância, envolve a pré-adolescência, não importa qual é a sua classe social, qual é a sua raça, é o momento onde você vai imitar conceitos, comportamentos, definir valores intrínsecos. Essa fase pode ser uma bênção ou uma maldição, porque às vezes você pode ter se modelado numa pessoa que tem comportamentos longe de ser o ideal. A fase 2 é a fase de tentativas e frustrações. É o momento onde você, logo após ser modelado, aprender, com base naquilo que você aprendeu e se modelou, você vai tentar coisas na vida, no âmbito profissional, no amor, nos negócios, nos relacionamentos, na espiritualidade. Você vai fazer muitas tentativas porque você não tem ainda a mínima ideia se é realmente isso que você quer. Logo em seguida, nós podemos chegar, alguns só aos 50 anos de idade, outros aos 30, aos 40, na terceira fase, que é a fase da descoberta de propósito. Nesse momento você diz, já sei o que tenho que fazer. E com isso a vida fica muito mais fácil, porque fica mais fácil de você aceitar ou negar uma proposta, fica mais fácil de você definir com quem deve andar e de quem deve se afastar, fica mais fácil definir qual é o seu próximo passo. Ele traz então um esquema de alinhamento, como você vê nessa imagem, que vai ajudar você a entender melhor o seu propósito. Envolve o que você quer fazer, envolve qual é o teu público, envolve o que o mundo precisa e envolve o que as pessoas normalmente querem de você. Uma vez que você chegou nessa fase 3, e é importante lembrar que às vezes tem pessoas que simplesmente nunca chegam nessa fase, você começa agora uma jornada na fase 4, que é a de aperfeiçoamento e treinamento. E ele fala que é nesse momento onde você entendeu o seu propósito e você vai ter um treinamento, uma leitura, uma associação com pessoas
que vão acelerar esse destino na sua vida. O nível do seu treinamento vai determinar o seu raio de influência. A fase 5 envolve um alinhamento da comunicação. Quando você já entendeu quem você é, quando você já começou uma jornada de treinamento, agora você vai filtrar, por exemplo, aquilo que você publica nas redes sociais, aquilo que você comunica não verbalmente, com os seus gestos, com a sua roupa, com seus círculos de convivência, para se alinhar com o teu propósito. Por último, ele fala de uma sexta fase, que é a fase dos resultados. E ele diz que o que separa a sua vida da fase 2 para todo o restante é a descoberta do seu propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? Esse livro, que ensina a lidar com pessoas, te ajudou de alguma maneira? Não se esqueça de comentar, mais uma vez, de curtir, e eu espero você no próximo livro da nossa série Maximize na Leitura. Até lá!